encontramos em uma classe em linha e eu fiquei muito feliz, né, em ver vocês, em saber que vocês estão bem. E hoje nós vamos continuar então com as nossas aulas gravadas e continuaremos também com o capítulo 5, tá bom? Bueno, chicos, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre alguns países, né, que falam espanhol, né? E também sobre os 5 países mais visitados da América Latina. E além disso, como nós pronunciamos, né, os lugares das cidades, como por exemplo, praça, igreja, praia, em espanhol, tá? E eu acho que foi importante porque nós refletimos, né, sobre o privilégio que vocês têm de viajar e outras pessoas não, tá? Então hoje nós vamos continuar também falando, né, sobre o assunto viagem e vamos começar então a nossa aula, pessoal. Chicos, para empezar nuestra clase, hoy nosotros hablaremos sobre el presente simple con algunos verbos regulares, ¿sí? El presente simple, chicos, nosotros utilizamos para hablar de acciones habituales y también algo del cotidiano. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes entonces puedan saber cómo utilizamos en nuestro día a día. Bueno, chicos, como yo hablé, ¿sí? Nosotros vamos a ver el presente simple com os verbos regulares, sim? Então, pessoal, para que a gente consiga então identificar os verbos regulares, nós sacamos, né, em espanhol decimos la terminación ar, ir, para que só assim nós conseguimos então verificar qual que é o radical. Por exemplo, pessoal, o verbo amar. O radical desse verbo é o AM. Então, nós sabemos que é um radical porque a terminação AR nós tiramos. Então, nós conseguimos verificar qual que é o radical dos verbos regulares, tá, pessoal? Nós tiramos, então, essa terminação ar, ir, que estão presentes no final de cada verbo, tá? Chicos, antes de empezar a hablar para ustedes cómo utilizamos estos verbos, yo voy a relembrar ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres personales en español? Vamos saber? Vocês sabem, né, no português os pronomes pessoais, né, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. E no espanhol fica assim, pessoal. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Bueno, entonces solo para que ustedes puedan identificar los pronombres personales, né? Para que fique mais fácil então conjugar o verbo de acordo com a pessoa que nós estamos nos referindo, beleza? Chicos, vamos saber el verbo amar. Sim, primeiramente eu vou começar então com vocês, né, falar para vocês os verbos com a terminação ar, tá? Então, o verbo amar, pessoal, ele é regular por quê? Porque nós vamos manter o radical, que é o AM, e vamos tirar a terminação ar. Vamos saber el ejemplo. E aqui também está conjugado de acordo com a pessoa que nós estamos nos referindo. Exemplo, ó, yo amo, tu amas, él, ella, usted ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos, ellas, ustedes amam. Então vocês podem perceber o que? O radical continua o mesmo, é só a terminação que vai mudar. Vamos ver então outro verbo. Chicos, agora vamos saber los verbos terminados em er, ¿sí? Empezaremos, chicos, con el verbo comer, que a nosotros nos gusta, ¿no? Tengo certeza de eso. Bueno, vamos a ver entonces. Yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comem. Então, chicos, podemos observar acá
que o radical ele continua o mesmo, né? Que é o C-O-M. E o que vai mudar então é a terminação, tá bom? E também há o verbo vender. Vamos saber? Ó, yo vendo, tu vendes, él, ella, usted vende, nosotros vendemos, vosotros vendéis, ellos, ellas, ustedes vendem. Então é a mesma regrinha, né? O radical vai continuar o mesmo e o que vai mudar é a terminação do verbo. Então por isso que nós chamamos esses verbos de regulares, tá bom? Chicos, e por último, vamos saber os verbos terminados em ir. Vamos saber como va a quedar la conjugación de estos verbos. Empezaremos com o verbo partir. Vamos saber? Ó, yo parto, tu partes, él, ella, usted parte, nosotros partimos, vosotros partís y ellos, ellas, ustedes partem. Bueno, chicos, entonces podemos observar também que este verbo ele vai manter a estrutura, né? O radical, e o que vai mudar é só a terminação, tá bom? Vamos ver outro exemplo também com terminados em ir, né? O outro exemplo é o verbo vivir. Aqui, yo vivo, tu vives, él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos, ellas, ustedes viven. Entonces, chicos, solo para recapitular, ¿sí? El presente simple utilizamos para hablar de cosas habituales, ¿sí? De cosas que utilizamos em nosso dia a dia. Bueno, e bom, os verbos regulares, né, como eu disse para vocês, nós vamos manter o radical do verbo, né? No exemplo aqui com o verbo amar, nós vamos manter o radical e o que vai mudar é a terminação. Então a terminação vai seguir sempre uma estrutura. Então aqui do verbo amar, por exemplo, a estrutura é a mesma, né? Aqui, ó, o, as, a, amos, as e an, tá bom? Então, o radical fica o mesmo, então a terminação de acordo com a pessoa que nós estamos nos referindo, tá bom? E a mesma coisa acontece, então, com verbos, né? Terminados em er. Um exemplo, então, o verbo comer. O radical continua o mesmo, só que a terminação vai mudar, então. Vai ficar o, es, e, emos, eis e en. Beleza? E com o verbo ir, a mesma coisa também. O radical continua, só que a terminação muda. Então, vai ficar o, es, e, imos, is e em, tá? Então, para que fique mais fácil, né, para que vocês consigam visualizar, eu vou falar aqui alguns exemplos que estão na apostila, tá? Bueno, chicos, yo traje entonces un ejemplo de la postilla que está en la página 74. E aí, pessoal, nesse exemplo, vocês vão verificar como nós utilizamos, então, esses verbos, né? En el presente simple. Bueno, el ejercicio, chicos, es el ejercicio 3. Bueno, letra A. La pastelería que más me gusta. Bueno, chicos, entonces, pastel en espanhol é bolo. Em português, né, fazendo a tradução, é bolo. Então, pasteleria é a loja que vende bolo, tá? Então, vamos lá. La pastelería que más me gusta queda. Então, o verbo quedar. O que nós vamos fazer? Deixar a estrutura, né? O radical. Ela fica. Então, o verbo quedar fica em português, tá? Então, la pastelería que más me gusta queda em la calle, que é a rua, que nós também já vimos na aula passada, Toledano, número 420.
tá? Então, aí a letra B, pessoal. El museu de la ciudad está, então o verbo estar, nós vamos falar, el museu de la ciudad está cerca de la plaza. Cerca significa próxima, tá? O museu fica próximo da praça, tá bom? E además de isso, la letra C. Como llego a los correios? Isso na pergunta. Como eu faço para chegar até o correio? Então, el verbo llegar va a quedar llego. Bueno, porque nosotros já veímos que va a continuar com a estrutura. E aí, então, como que eu chego até o correio? E por último, a letra D. El restaurante e la biblioteca estão, por quê? Porque é ellos, tá? Então o verbo estar vai ficar estão, porque é a biblioteca e o restaurante, tá? Cerca de la escuela, então está perto da escola, beleza, pessoal? Bueno, chicos, agora nós vamos a estudar um pouquinho as expressões que utilizamos para ubicar-se. Então, pessoal, ubicação, essa palavra significa localização, localizar. Então, nós sabemos, quando nós vamos viajar, ou até mesmo na nossa cidade, quando a gente não sabe como chegar até um certo lugar, nós pedimos ajuda, informação, nós pedimos informações para algumas pessoas, e aí nós vamos estudar agora como nós falamos em espanhol, tá? Essas expressões que nós utilizamos então no nosso dia a dia e quando nós viajamos, tá bom? Então, pessoal, para que vocês possam conhecer algumas expressões, vamos ler então um diálogo, tá? Que está na página 76 da apostila, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre algumas expressões. Para ubicar-se, Paco necessita ir ao centro de Lima, pero está um pouco perdido e não consegue llevar a la estación de autobús. Vamos saber agora o diálogo. Como llego a la estación de autobús? Ah, é fácil. Está cerca. Então, ele perguntou como ele chega na estação de ônibus. E aí, a pessoa falou que está cerca, está próximo, está perto. E aí depois, sigue recto hasta el fin de la calle. Cuando veas una farmacia, gira a la izquierda, luego la segunda a la derecha. Sigue recto nuevamente e camina 6 quadras. Então, essas expressões sigue, gira, camina, são algumas expressões que utilizamos para indicar um lugar, tá? E aí depois o Paco fala assim. Não, aí o rapaz, Entonces, camina 3 quadras, gira a la izquierda nuevamente, sigue recto, camina más 8 quadras, gira a la derecha, camina 4 quadras más y llegaste. Bien, muchas gracias. Oi, es para allá. Sí, ya lo sé, pero ahora já he perdido al autobús. Bom, pessoal, depois da gente ler o diálogo, nós podemos observar alguns verbos que nós utilizamos, então, para indicar localização. Como, por exemplo, sigue, gira, camina. Então, esses verbos nós geralmente utilizamos, então, para indicar localização, para informar a outra pessoa, e para que ela consiga, então, chegar ao destino que ela deseja, tá? E aí também, chicos, na página 75, algumas perguntas que nós solemos fazer, que nós somos acostumados, a fazer, para quando nós queremos chegar, então, a um determinado lugar. Vamos lá, então, pessoal. Se buscas um lugar qualquer, como, por exemplo, uma farmácia,
solemos utilizar donde hay. Por exemplo, donde hay una farmácia? Aí a pessoa vai explicar para vocês onde tem uma farmácia, tá? Ou então, chicos, se buscas um lugar específico, por exemplo, não sei, na igreja central de uma cidade, a igreja central da cidade. Aí você fala assim, ¿dónde está a la iglesia? Bueno? Ou se ustedes querem perguntar por um lugar aonde hay que andar mucho para llegar, ustedes podem dizer assim, ¿estás lejos? Esse lugar está muito longe, tá? Ou então, ao contrário, né? Se você quer perguntar se o lugar está perto de vocês, né? Está cerca, por exemplo, eu quero ir a la iglesia. Está cerca de mim esta iglesia? ¿Sí? Bueno, e também quando vamos a ayudar a alguém a chegar a um determinado lugar, ¿sí? Solemos decir, gira a la izquierda, gira a la derecha, ou sigue recto, camina 2, 3 quadras, tá? Então nós utilizamos essas expressões para ajudar uma pessoa a chegar a um determinado lugar. E também quando nós viajamos, nós perguntamos às outras pessoas e elas vão falar essas expressões pra gente, tá? Pessoal, então por hoje a nossa aula já acabou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido sobre el presente simple com os verbos regulares e também as expressões que utilizamos para ubicar-se, que é para nos localizarmos, né, em determinado lugar, tá? Então, as atividades que vocês terão que realizar da apostila serão das páginas 73 e 74. E aí, lembrando novamente, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no positivo para mim, tá bom? Então é isso, pessoal. Estou morrendo de saudade e eu espero ver vocês em breve. Besitos!